noite, a paz do Senhor Jesus, para aqueles que são meus irmãos em Cristo. Eu estou aqui mais uma vez para falar da parte do Senhor uma palavra para nossa meditação, para nossa edificação. Eu primeiro vou começar diferente, eu não vou ler o texto, primeiro eu vou falar um exemplo que está acontecendo comigo. Olha só, eu ganhei um livro e ganhei ele de uma outra pessoa que ela já havia ganhado esse livro também e ela não leu, simplesmente passou para mim e falou assim: olha, eu ganhei esses livros aqui, tá para doação. Como eu gosto muito de livro, essa pessoa me deu esse livro e eu coloquei eles juntos e coloquei na minha estante e deixei lá. Eu acredito que tenha mais ou menos um ano que eu ganhei esse livro. E eu estava olhando os sites, as livrarias que eu gosto, e aí passou esse livro com uma capa diferente, porque o que eu ganhei é bem antigo. E ele estava com uma capinha diferente e tinha muitas recomendações, falando que esse livro era ótimo, que esse livro era maravilhoso, que esse livro tinha mudado a vida daquelas pessoas que tinham lido. E eu falei: nossa, que legal, eu tenho esse livro e nunca li. E aí eu fui lá na minha estante, peguei esse livro e só de ler a introdução deste livro eu fiquei encantada. E comecei a ler, e o nome desse livro é Uma Vida com Propósitos. E ele tá com essa capa, o meu tá diferente. Essa é uma edição de 2002, então se você for comprar ele ainda é pela editora Vida, mas ele tá diferente, a capa dele, mas o conteúdo é o mesmo. E por que eu tô falando sobre isso? Sobre este livro em especial? Porque quando eu tava lendo, eu falei: gente, como eu perdi tempo de não ter lido esse livro antes. Esse livro era meu e eu perdi muito tempo em não ter folheado, nem ter tido a curiosidade de ver. E ele estava na minha estante e eu simplesmente não sabia do seu conteúdo. E é interessante. Existem muitos livros que são muito importantes para a nossa vida. E o outro livro que eu posso citar para vocês é a Bíblia. Muitas vezes nós temos ela e nós também não a lemos. Mas e se eu te dissesse que existe o livro dos livros? O livro mais importante para as nossas vidas. O livro que deveria estar na categoria número 1 de toda a humanidade. Se chama... deixa eu ver. Vou te dar outra dica. Ele nem tá aqui na Terra. É um livro que você não consegue ler, mas que seria muito importante você ter colocado o nome lá. É o livro da vida. Esse livro tá no céu. Esse livro, nós conseguimos entrar na lista desse livro quando nós aceitamos o nosso Senhor Jesus. E é muito importante. Eu vou ler agora o verso da Bíblia que vai se encontrar na carta de Apocalipse. O capítulo é o 3 e o verso é o 5. Vai estar escrito assim: o vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Olha só que texto fantástico. Já é curioso porque ele está no livro de Apocalipse. Muitas pessoas, quando falam no livro de Apocalipse, as pessoas até tremem de medo. Mas eu gostaria de dizer para você que esse é um livro mais maravilhoso, é um livro de amor, ele é um livro de revelação. É Deus te mostrando o que vai acontecer no futuro e o que Ele tem preparado. Para aqueles que o amam, esse livro é uma bênção, esse livro é um motivo de alegria. Mas para aqueles que o desprezam, aí sim é digno de ter medo. Aí eu separei algumas partes que me chamaram a atenção e vai estar aqui falando sobre o vencedor. Mas você pergunta, o vencedor de quê? Parece que a gente está competindo
Não. O vencedor aqui é aquele que vencer os seus pecados, os seus vícios, as suas condutas erradas. É aquele que se esforçar, fazer com que o seu corpo se esforce para que ele vença todas as coisas que nos arrasta cada dia mais para ficar preso a este mundo. E depois ele vai falar sobre que ele vai nos dar um vestido branco. E é muito interessante porque na Bíblia, toda vez quando fala sobre vestes, né, vestimenta, ele está falando sobre a santidade, né, sobre como a santidade age no nosso corpo. Toda vez quando alguém é representado na Bíblia com erros, com falhas, ele tem as vestes sujas. E quando essas vestes elas são trocadas, elas quer dizer que a sua santidade foi renovada. E aqui ele está falando que ele vai nos dar uma vestimenta, um vestido branco. E por que olha, o branco me chamou a atenção? E tem muitas, eu amo a cor branca, e tem muitos tons de brancos, né? E eu fico imaginando, eu consigo vislumbrar assim, na minha mente como é que será o branco do céu. Porque nós sabemos que tudo que existe aqui na Terra, ele é vamos dizer, um esboço da realidade que existe no céu. E quando ele fala aqui vestidura branca, eu imagino como será esse branco. Deve ser magnífico, deve ser esplendoroso, deve ser algo assim fantástico. Eu consigo tentar colocar algo na minha mente, mas eu sei que isso será impossível, que tudo aquilo que eu imaginar não chegará aos pés daquilo que o Senhor tem preparado para mim, porque é isso que a palavra diz, né? E aí, ele também vai falar sobre jamais apagarei o seu nome do livro da vida. E aí é que entra de novo o livro da vida. O livro mais importante dos importantes dos livros. O livro da vida. Quando é que nós colocamos o nosso nome no livro da vida? Naquele dia onde nós aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. E essas duas palavras, elas têm que fazer parte da nossa vida junta. Senhor e Salvador da sua vida. Muitas pessoas têm Deus como seu Salvador, que aceitaram o Senhor Jesus e falam, não, Jesus salvou, ele fez aquele sacrifício por mim e ele me salvou. Sim, ele salvou. Verdadeiramente, ele salvou. Mas ele é o Senhor da sua vida? É ele que manda ou é você que manda? É muito interessante isso, porque nós o temos como Salvador, mas como Senhor é mais difícil. E aí ele também vai falar que há um reconhecimento, que ele vai, mas eu o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Mas como que Jesus pode nos reconhecer? Ou seja, ele vai falar sobre nós, ele vai falar assim, eu conheço essa pessoa, eu reconhecerei, ele vai falar, meu Pai, eu reconheço como aquele que cumpriu, aquele que venceu. O Senhor Jesus vai dar testemunho sobre a sua vida diante do Pai e diante dos anjos. Como isso é fantástico, quer dizer que você vai chegar lá e o Senhor Jesus vai falar de você para Deus e para os anjos. E eu também fico intrigada com isso. O que será que o Senhor Jesus vai falar sobre mim? Você também pode fazer esse questionamento. O que o Senhor Jesus falará sobre você? Pois é, nós temos que saber que o nosso objetivo principal é, primeiramente, colocar o nosso nome nesse livro, ou seja, aceitar o Senhor Jesus como nosso Salvador. E para que nós possamos ser reconhecidos como o Filho amado de Deus, nós precisamos fazer o quê? Ser obediente ao ponto do Senhor Jesus poder falar coisas boas sobre mim e sobre você. Naquele dia, naquele grande dia, no dia mais importante do começo. Isso, começo das nossas vidas na eternidade.
Então é sobre isso que eu queria falar. Eu espero que você tenha um dia abençoado. Se você assistiu até aqui, eu vou te pedir uma gentileza. Se você se sentiu abençoado, se você se sentiu abençoado, se essa palavra tocou o teu coração, compartilha, manda para alguém, para que essa pessoa também seja abençoada nesse dia. E curte e faça com que a palavra do Senhor também seja proclamada através do teu celular, porque quando você curte, quando você compartilha, você está ajudando para que essa palavra também chegue para outras pessoas da mesma forma que chegou para você, porque com certeza se chegou para você é porque você faz parte da minha rede de amigos. Então, ajude essa palavra a alcançar outras pessoas e ajude ao reino de Deus chegar para aquelas pessoas que não têm como ou ainda não conhecem o Senhor Jesus, o Senhor e o nosso Salvador. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus. Tchau.